Olá, gostaria de trazer mais uma meditação na palavra de Deus, que se encontra lá em João capítulo 4, versículos 19 a 24. É um texto bastante conhecido que fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando na minha juventude, na minha adolescência ainda, eu li um livro chamado Ivan. É uma biografia de um jovem russo cristão que se converteu ao cristianismo, que se converteu a Jesus Cristo. E esse livro, escrita por Mina Grant, ela relata a vida de um jovem russo no Exército Vermelho Russo, né? E ali ele confessa Jesus Cristo aos seus superiores, num local onde não se poderia professar a fé em Cristo Jesus. Esse jovem passa então a ser perseguido e, e essa história se torna uma história que, para mim, uma das mais impactantes que eu já li. E nesse livro a gente vê a história desse jovem e o seu relacionamento com Deus, onde o seu relacionamento era mais importante, seu relacionamento com Deus era mais importante do que a sua própria vida. Ele não parou e algumas vezes ele foi preso. E um dos relatos interessantes desse livro é quando ele foi preso numa solitáriazinha de nada de 1 metro por 1 metro, onde gotejava uma água gelada. E ele agradeceu a Deus por aquele momento, porque era um momento de paz onde poderia se relacionar com Deus. É chocante, mas ao mesmo tempo a gente vê como que Deus foi trabalhando na vida daquele moço e a alegria que ele tinha em numa solitária estar sozinho, estar presente com Deus. Ali também nos mostra, né, a vida de adoração daquele jovem. Aqui a gente tem a história também de uma situação que Jesus relata com a mulher samaritana. E os samaritanos, quem eram eles, né? Eles eram israelitas, né? Eles pertenciam ao povo de Israel. Mas quando a gente volta lá, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quando a parte norte de Israel caiu sob o domínio assírio, houve uma ruptura entre os judeus e os samaritanos. E os samaritanos, considerados então impuros, e aí não vou entrar em detalhes a respeito do contexto, mas o fato é que houve uma ruptura e os judeus já não tinham mais essa identidade com os samaritanos, né, considerados impuros, apesar dos samaritanos continuarem ali. Então os samaritanos, eles eram israelitas e adoravam antes lá no templo de Jerusalém. Mas com a ruptura, os samaritanos não adoravam mais em Jerusalém, passaram a adorar no Monte Gerizim, um monte onde eles construíram ali também um templo para adorar. Então a mulher samaritana, né, ela faz uma pergunta, né, no versículo 20. Nossos pais, né, os samaritanos, adoravam neste monte, ali no Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. Onde é o lugar que se deve adorar? Bom, qual é o lugar que a gente deve adorar a Deus? Quando a gente olha para o contexto, a primeira coisa a gente precisa entender o que é de fato a adoração.
para entender onde adorar. Adorar é cultuar a Deus e reverenciá-lo, glorificar a Deus. E as maneiras básicas de adorar a Deus envolve a leitura, a aplicação e a pregação da palavra. Então esse é um ponto da adoração, não é? A leitura, a aplicação e a pregação da palavra, a oração, os louvores, tanto na forma cantada quanto até mesmo na forma salmodiada. Eu posso exaltar a partir de um salmo, né? O louvor, louvar é elogiar a Deus, né? Nesse caso. E também eu posso adorar com as ofertas, como a gente vê também em 1 Coríntios 6, versículos 1 e 2. Então, a adoração é um ato de reverenciar a Deus, com a pregação da palavra, falando com Ele através da oração, louvando a Ele e também, por exemplo, as ofertas a Deus. A gente vê isso no culto público, né? Quando a gente está reunido na igreja, nós percebemos isso. Isso é liturgia. Mas aquilo que nós vemos na liturgia do culto público é, na verdade, um resumo do que deve ser o nosso cotidiano em relação à adoração a Deus. E no culto público nós temos ali um ato de adoração, mas ele não deve parar ali. Por isso nós não precisamos do templo nem do monte para adorar a Deus. Não estou dizendo que ele não é importante, mas Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, conforme os versículos 23 e 24. São esses que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Óbvio que é importante a congregação. É óbvio que é importante congregar. Hebreus 10, 25 faz esse alerta. É importante que a gente congregue. A reunião do povo de Deus é fundamental. Mas não terá sentido se nós individualmente não soubermos de fato a adoração a Deus. Nós não dermos a adoração a Deus. Por isso é fundamental, nesse momento de pandemia, onde nós não nos reunimos, é importante que aprendamos a ter esse relacionamento profundo com Deus, de adorá-lo e glorificá-lo, mesmo dentro dos nossos lares. Dentro dos lares, o cabeça da casa deve então conduzir a sua família em adoração. Nós devemos prestar culto a Deus também nesse momento de isolamento, a todo momento. E eu volto ao relato do livro Ivan, onde ele aprendeu a adorar a Deus sem ter a possibilidade de estar constantemente com a congregação, de estar constantemente com a igreja reunida. Se não é um momento para o culto público, se Deus está permitindo este momento onde nós estamos separados um do outro, é o momento de olharmos para o nosso interior, fazer um exame da nossa verdadeira adoração e relacionamento com Deus. Que Deus possa cuidar de nós e que possamos ter a esperança guardada nele e adorá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe.